Olá, meus amigos! Hoje vamos fazer um vídeo mostrando a importância das ondas eletromagnéticas, a fim de demonstrar a ausência de curvatura. A luz é a faixa visível das ondas eletromagnéticas, e foi por meio dela que as trevas da pseudociência se dissiparam quando conseguimos exibir que as miragens inferiores causam um efeito de desaparecimento no horizonte, sendo que o padrão vigente da distribuição das densidades das camadas atmosféricas é o fundamento de todo o engano. Mas hoje não vamos trabalhar com a faixa visível do espectro eletromagnético. Vamos falar sobre as ondas de rádio, mais especificamente sobre as micro-ondas. Vamos recorrer à história e mostrar para vocês como que Marconi, o inventor do rádio, realizou despropositadamente um teste de curvatura de 269 km do seu barco Eletra até Aroca de Papa no ano de 1932. Eu li a biografia de Marconi e recomendo a todos que querem conhecer mais sobre a história da ciência e especialmente sobre esse tema do formato da Terra, pois as descobertas dele poderiam acabar de vez com a ideia de globo girando, viajando no espaço, se podemos provar que as ondas propagam sobre um plano. Mas, infelizmente, estas descobertas surgem no período de ampla decadência moral e religiosa, onde o mundo já tinha mudado de base. A Terra já não é mais o centro do universo, há pelo menos 400 anos, desde a Revolução Copernicana. Darwin e seu macaco já se estabeleceram na sociedade e a ciência desponta como um novo ídolo. Marconi então surge, um jovem aficionado pelos estudos de Maxwell, Hertz, Faraday, Tesla, entre outros, que com sagacidade colocou em prática conhecimentos teóricos e lançou o mundo num salto de desenvolvimento nunca antes imaginado. O controle por radiofrequência na mão e na testa, o metaverso, o mundo distópico que aponta no horizonte, não seria possível sem o gênio de Marconi. Marconi viu que a Terra é plana, mas seus interesses estavam na fama, no dinheiro e na glória. Mas vamos contar o início dessa história e como as ondas eletromagnéticas provam que não vivemos sobre um globo, com o João de um lado e o Tanaka de outro, de ponta cabeça. Em 1901, Marconi fez seu primeiro experimento que de fato eliminava qualquer ideia de terra esférica. Voltemos à sua biografia e vejamos o que os adversários comerciais e concorrentes do jovem inventor diziam. Era um fato indiscutível para a época, pois era o consenso para a comunidade científica de então. Os aparelhos de Marconi nunca conseguiriam ultrapassar a barreira formada pela curvatura terrestre. A curvatura é intransponível, eles diziam. E mais ainda, as ondas hertzianas com certeza continuarão a se propagar sempre em linha reta, perdendo-se no espaço. A mesma elite dona das companhias de cabos telegráficos transoceânicos olharam com desdém para Marconi, que em 1901 conseguiu mandar um sinal da Inglaterra ao Canadá, vencendo a intransponível suposta curvatura do Atlântico. Separados por quase 4.000 quilômetros de distância, o alvo estava 900 quilômetros abaixo do horizonte do globo. Mas o fato é que o sinal em código Morse, da letra S, chegou e agora o que importa é tirar proveito dessa tecnologia, seja para melhorar as comunicações, bem como para avançar na arte da guerra. Assim, se a curvatura era algo intransponível, certamente ela continuou indiscutível para os que controlam o mundo. Mas o que a ciência diz hoje sobre este acontecimento? A primeira coisa que precisamos é conhecer o espectro eletromagnético. Nós conseguimos ver a luz, as 7 cores da faixa visível do espectro. Não é bem certo com qual frequência Marconi realizou o experimento de 1901. Apesar de que ele tinha um transmissor de faísca de micro-onda de 1,2 GHz, a pseudociência de hoje apressadamente diz que não se tratava de micro-onda. Por que será?
Eu te conto. Não pode ser micro-onda, porque a micro-onda só propaga em linha reta e não sofre reflexão na ionosfera. Neste caso, se Marconi mandou um sinal de micro-onda, o sinal não sofreu um ping-pong ou um bate-rebate na água com a ionosfera, para poder atravessar o oceano e atingir a pipa no alto do penhasco, onde aguardavam o sinal. Assim, o sinal de micro-onda provaria que não havia nenhuma curvatura sobre o oceano, mas a alegação é que o sinal sofreu uma reflexão na ionosfera. Logo, se tratava de outra espécie de onda, as ondas de rádio, com comprimento bem maior que o das micro-ondas. Mas neste caso, Marconi sequer sabia desta propriedade das ondas de rádio e foi estudá-las em profundidade somente após 1920. Sendo assim, se ele precisava mandar um sinal para atravessar o oceano e acertar o alvo por meio de um bate-rebate, ele obrigatoriamente deveria fazer cálculos de ângulos e distâncias para poder atingir o aparelho receptor, mas nada disso foi feito. Mas naquela época, o mundo apenas engatinhava no conhecimento das ondas eletromagnéticas. Com o passar dos anos, Marconi foi ampliando seus feitos. Em 1930, ligou as luzes da Baía de Sydney, na Austrália, a partir da estação que ele tinha no seu barco Elettra, ancorado no porto de Gênova. Em 1930, na presença do Papa Pio IX, inaugurou a nova estação de rádio do Vaticano, e a 13 de setembro do mesmo ano, ele tentou acender as luzes da estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, mas não conseguiu devido ao mau tempo e o feito seria realizado pelo Papa João Paulo II décadas depois. Pois bem, que lição tiramos destes relatos históricos? Bom, Marconi fez muitos outros testes e um deles é o que vamos tratar neste vídeo. Se entrarmos nesse site de radioamadores de Portugal, vamos encontrar uma dessas obras registradas na história. Cabe ressaltar que é um site de gente que acredita que vive sobre um globo. Portanto, usaremos os dados de pessoas apaixonadas pela ciência e história do rádio, mas que acreditam no globo. Então vamos lá, porque agora a coisa começa a ficar interessante. Aqui vamos encontrar o experimento de Marconi, que é o teste de curvatura do nosso vídeo. Então, em 1932, Marconi construiu uma conexão permanente de radiotelegrafia entre o Vaticano e Castel Gandolfo, residência de verão do Pontífice. Entre os dias 2 e 11 de agosto deste ano, ele fez experiências importantes entre Roca de Papa e o Elettra, até a distância de 224 km, 127 km para lá do horizonte óptico, e entre Roca de Papa e Cenapro di Capo, na Sardenha, a uma distância de 269 km, utilizando um comprimento de onda de 57 centímetros. Aqui estão os dois dados mais importantes para fazer o teste de curvatura. São eles a distância de 269 km e o comprimento de onda de 57 cm. Com o comprimento de onda, podemos calcular a frequência e verificar no espectro eletromagnético em que faixa estava o sinal que ele usou. Vamos lá. A fórmula diz que a frequência é a velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda, que é indicado pela letra lambda do alfabeto grego. Dividindo os valores, encontramos a frequência na ordem de 526.315.789,17 Hz, ou 526 MHz, ou 0,526 GHz. Portanto, o sinal está categoricamente dentro da faixa de micro-ondas. Não há nenhuma chance para o globo aqui. As micro-ondas não refletem na ionosfera para fazer o ping-pong. Elas vazariam para o espaço, entre aspas, como diriam os críticos de Marconi. As micro-ondas propagam em linha reta, jamais poderiam fazer comunicação atrás da curvatura. Os 269 km do Elettra à Roca de Papa é absolutamente plano. Bom, os sinais na faixa de alta frequência, que vai de 3 a 30 MHz, eles podem ser refletidos pela ionosfera. Na verdade, eles não são exatamente refletidos, como uma onda que bate numa superfície metálica e se reflete. Eles são refratados, mas o grau de refração pode ser tão acentuado que é como se a onda batesse e de fato voltasse. Tá certo? Bem, a ionosfera ela é praticamente transparente para sinais com frequência acima de 50 MHz. Então toda a faixa de micro-ondas, que vai de 300 MHz a 300 GHz, ela se propaga na ionosfera sem essa refração, sem essa reflexão. Tá? Então, aqui uma onda de micro-ondas, por exemplo, uma frequência, digamos, de 10 GHz, para ela a ionosfera é transparente, ela passa sem ser refletida. Tá? Para ela a ionosfera é transparente, ela passa sem ser refletida. Tá? Agora vamos ao teste propriamente dito. Acessemos o site do Globo Metabank para inserir os dados. A altura do observador,
adotaremos 5 metros, que é uma altura razoável para a estação instalada no Eletra. Agora procuremos o monte mais alto na região de Castel Gandolfo e Roca de Papa, e encontramos o Monte Cavo, com 940 metros de altura. Feito isto, vamos para o próximo passo, que por sinal é bastante cômico. Precisamos aumentar o raio da Terra em 4/3 para o cálculo do horizonte de rádio. Portanto, para este teste de curvatura com ondas, não usamos o horizonte óptico dos testes realizados com a Nikon. Vamos considerar o horizonte de rádio. Confira a explicação da teoria do globo. Para considerar propagação em linha reta, que é o que a gente está acostumado a fazer, eu vou ter que utilizar uma Terra com um raio maior. E o raio equivalente, então, é K vezes o raio real da Terra. Tá? Eu chego à conclusão que o K é 4/3 para aquela atmosfera de referência, aquela básica que ocorre na maior parte do tempo em média. Tá? Então, nos meus cálculos de radioenlace, sobretudo aqueles que envolvem distâncias maiores, acima de 10 km, por exemplo, tá? Em vez de trabalhar com o raio da Terra, eu vou trabalhar com o raio equivalente de 8.500 km e não vou considerar a curvatura das ondas. Vou considerar que as ondas se propagam em linha reta, que é o que eu sei fazer. Então, com os dados prontos, distância 269 km, altura da emissão da frente de onda 5 metros, raio da Terra aumentado de 6.371 para 8.500 km. Encontramos a curvatura de 3.970 metros. Como o Monte Cavo possui 940 metros, o sinal de micro-onda que partiu do Eletra jamais poderia chegar à Roca de Papa, pois passaria mais de 3.000 metros, 3 km, acima em linha reta, em linha divisada. Foi provado mais uma vez, em uma distância impressionante, que não existe curvatura da Terra ou dos mares. Então a gente já viu que considera uma carta topográfica com o raio da Terra de 8.500 km, 4/3 do raio real, é o que é utilizado, certo? Mas a Terra não é plana, então a curvatura da Terra influencia, porque a Terra pode entrar no elipsoide de Fresnel, na zona proibida, tá? Então o que a gente vai ver agora é qual deve ser a altura mínima das antenas, levando em conta a curvatura da Terra. Finalmente, eu tenho a altura da antena transmissora deve compensar a altura do obstáculo, deve compensar o raio da zona proibida e ainda leva em conta o raio da Terra. Se eu tivesse uma Terra infinita, uma Terra plana, RE seria infinito, então isso não precisaria ser levado em conta, a curvatura, tá? Mas não é o caso. Qual deve ser a altura da antena transmissora? É a altura do obstáculo, 40 metros, mais o raio da zona proibida, 17 metros, mais um termo que depende da curvatura da Terra, está aqui. Fazendo as contas, eu tenho 80,5 metros. Vejam, se a Terra fosse plana, esse termo aqui não precisaria, então seria 40 mais 17, daria 57 metros. Olha o acréscimo que teve que acontecer por conta da curvatura da Terra, que acaba querendo entrar na zona proibida. Da mesma maneira, a altura da antena receptora, a equação aí é basicamente a mesma, só que aqui a distância é D2, a distância da antena receptora, 40 km, então fazendo os cálculos, 40 km aqui, e a altura é de 151 metros, como eu tinha dito, seria apenas 57 se a Terra fosse plana. Então, em cálculos de radioenlaces, em que eu tenho distâncias razoáveis, a curvatura da Terra é relevante. Mesmo que não houvesse obstáculo, se o obstáculo tivesse altura 0, aqui fosse, em vez de 40, fosse 0, tá? Ainda assim, aqui eu poderia baixar 40 metros, seria 40,5 metros, tá? E 111 metros, mesmo sem obstáculo nenhum. As antenas teriam que estar mais elevadas para que a curvatura da Terra não entrasse na zona proibida. Tá bom, pessoal? Diante de tantas provas, cabe aqui um comentário sobre os ataques que a tal academia dispensa à Terra plana.
Vemos que o professor faz alguns cálculos e deduz que a Terra plana não poderia existir porque uma parcela do cálculo ficou nula, uma vez que na Terra plana o raio seria infinito. Portanto, as torres no mundo real, se a Terra fosse plana, deveriam ser mais baixas, mas não é isto que acontece. As torres são mais altas porque a Terra tem curvatura, e o cálculo prova o globo. É incrível a simplicidade desse pessoal para fazer as conclusões sobre este tema. Primeiro, a matemática não existe para criar a realidade, mas para descrevê-la. A fé cega dos profissionais de telecomunicações na dita ciência não fez eles questionarem como uma micro-onda pode percorrer 270 km sobre uma bola de 6.371 km de raio, bem como não permitiu eles enxergarem que se a Terra plana possui um raio infinito no cálculo, a refração em baixa altitude, próximo à superfície, é bastante elevada, sendo este o motivo de as torres serem erguidas à sua altura no cálculo. É para fugir da refração do mundo de verdade, jamais por causa da inexistente curvatura. A Academia do Globo não cansa de produzir saídas mirabolantes e conflitantes contra a própria ciência estabelecida. Nesse artigo, o professor Lang, do blog CREF, diz que as micro-ondas propagam longas distâncias porque elas fazem o ping-pong, o bate-rebate na ionosfera, como se fosse algo similar à fibra ótica. Mas, como já vimos, o tal duto troposférico jamais poderia ser utilizado para as micro-ondas, pois a faixa de reflexão das ondas de rádio está entre 3 e 30 MHz. Este é um dado arquiconhecido e inquestionável. Portanto, a frequência do nosso teste de curvatura foi de 526 MHz, 18 vezes mais que o necessário para a reflexão, estando na faixa de micro-ondas, conforme já explicamos. Isso mostra que o afã de provar o que não existe está além da razão, estando mais para uma crença. Um adendo. Já vimos que as ondas que sofrem reflexão na ionosfera possuem frequência até 30 MHz. A teoria do globo precisa da muleta do bate-rebate, do ping-pong, mas este duto troposférico poderia ocorrer com muito mais sentido sobre um plano do que sobre uma bola, sendo que a propagação em linha reta, que poderia ser também a explicação, só aconteceria, obviamente, sobre o plano. Talvez seja por isso o desespero de querer colocar as micro-ondas na faixa do espectro das ondas de elevado comprimento de onda, aquelas que sofrem reflexão, nem que para isso tenham que sacrificar a verdade, confiantes que os prosélitos não farão as devidas verificações de tamanho absurdo.